Olá pessoal, boa tarde, obrigado pela audiência. Sejam todos bem-vindos aí a mais um podcast Fala Comigo, edição número 11. Está começando, mas já está com sucesso total. E hoje nós vamos conversar aqui, agradecer a presença aqui do nosso diretor financeiro da Agência Alto, Gabriel. Eu que agradeço o convite, presidente. E também hoje nós vamos conversar com o Paulo Tavares, ele que é um grande amigo e é presidente do Sindicombustível, o Sindicato dos Revendedores de Combustível. Paulo, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Boa tarde a todos, aos seus ouvintes, obrigado aí pelo convite. Esperamos fazer um bom debate aqui, uma boa discussão nesse tema tão polêmico e tão difícil de discutir nesse nosso Brasilzão aí. Sim. E, Paulo, eu queria primeiro começar falando aqui de sonhos, né? Aqui tem tudo a ver hoje esse podcast, né? É carro e combustível, né? Perfeitamente. Eu queria falar aqui do nosso patrocinador oficial do podcast, o apoiador desse podcast, é a Agência Alto. E quero dizer para toda a nossa audiência, antes de você comprar, vender ou trocar de carro, acesse o nosso portal agenciautodf.com.br. Lá você vai comprar seu carro com total garantia e segurança. E agora, né, chegando o carnaval, as lojas estão com ofertas incríveis aí e ainda dá tempo de você comprar o seu carro para viajar nesse carnaval. Paulão, mas vamos lá, meu amigo. Vou chamar de Paulão, porque pela intimidade... Somos amigos, isso está certo. Você é um grande amigo. Eu queria primeiro te perguntar o seguinte. O que te motivou você entrar nesse segmento de associativismo e resolver representar o revendedor de combustível, até porque você já é um empresário no segmento, na área de combustível, né, de posto de combustível. O que te motivou você resolver representar essa categoria? Essa é uma excelente pergunta e você é o primeiro a me fazer essa pergunta. Olha que interessante. Eu entrei no mercado de postos de combustíveis no ano de 2012. Para aqueles que não sabem ainda, eu já trabalhava no meio empresarial, eu tive um instituto de pesquisa, olha, eu sou estatístico, né? Eu sou, dando um pouquinho aqui do meu portfólio, né? Eu sou formado em matemática, sou bacharel em tecnologia e mestrado em estatística. E eu já tive instituto de pesquisa, já tive empresa de tecnologia, e então eu tinha uma vontade de trabalhar nesse mercado por força de um primo meu que já mexe com postos de combustíveis e acabei entrando em 2012. Bom, e o que acontece? Eu já tenho uma experiência na área de sindicato, né, mas na parte laboral, porque eu sou professor, me aposentei no final do ano passado, né, eu sou professor de matemática e tive uma experiência nessa área, já estava um pouco afastado na área sindical, mas conheço como funciona o meandros, né, dessa questão da convivência sindical, do trabalho sindical, das disputas e tudo mais, e principalmente do envolvimento com os seus associados, como trabalhar com os seus associados, que esse é o princípio e a ideia do sindicato. Ele representa o seu conjunto nos trâmites legais, né? Não só naquelas questões da CCT, né? Quem não conhece essa sigla, é a Convenção Coletiva de Trabalho, que realmente é firmada entre o sindicato laboral e o patronal, mas também naqueles outros trâmites que seja na sua relação com a sociedade civil organizada, também com os governos, né? E em todas as tratativas. Então, em 2012, eu entrei no mercado, mas vocês vão se lembrar que nós passamos por uma crise, final de 2015, início de 2016, tivemos a Operação Dubai. Isso provocou uma demandada muito grande do sindicato, então vários revendedores se desassociaram. À época, a história que eu tenho, eu não estava na militância sindical, mas a história que nos tem é que toda a diretoria tinha tendência a desistir, né, a entregar os cargos e tentar chamar uma nova eleição. Mas, porém, acabou que assim não foi e acabou ficando o Daniel, que é um grande parceiro também, que hoje ainda é o nosso diretor do sindicato. Ele ficou aí por 2 anos, né, para terminar o mandato, porque só ficou ele. E, então, após esses 2 anos, foi que houve uma nova eleição. Mas eu não fui diretamente com candidato à presidência, né? Devido os meus embates, que eu passei a frequentar bastante o sindicato, eu vi que estava meio perdido, sem rumo, sem saber como trabalhar. E a nossa área... São quantos sindicalizados hoje, Paulo? Nós temos, no Distrito Federal, são 350 postos de combustíveis, certo? E dos 350, nós temos as grandes redes.
Mas nós temos aí um formato onde os pequenos postos, aqueles menores, acabam entrando com um valor um pouco menor por questões de contribuição. Mas nós temos aí aproximadamente pouco mais da metade hoje do mercado filiados, né? Em torno de uns 60%, 70%. Os que não são filiados acabam se beneficiando de todo o trabalho do sindicato. Não tem a menor dúvida, né? Nessas questões da convenção coletiva ou outras ações. Agora, existem algumas ações que, porventura, possam ser até judicializadas, aí somente aqueles que são sindicalizados ou da federação é que têm o direito. E tem também aquelas parcerias que nós temos, né? De algumas questões de desconto com adquirentes, entre outras áreas, advocatícia, que o sindicalizado tem esse espaço, né? Ele tem, hoje, advogado, por exemplo, questões trabalhistas, o associado tem. E algumas parcerias muito grandes com bancos e outras entidades que nos ajudam, nos trazem alguns créditos. Existe muito processo, Paulo, trabalhista nesse... Você sabe que hoje caiu bastante, mas bastante mesmo. Tem muito pouco, né? A vigência é essa. A mudança fundamental talvez tenha sido aquela em que o colaborador, quando entra com a ação e ele perde, ele acaba tendo o dispêndio, né, dele financeiro. E acho que isso mudou muito, ele pensa hoje muitas vezes. E você acha que com esse novo governo, que é um governo que, entre aspas, ele é mais paternalista para o lado do trabalhador, você acha que é possível que essas demandas trabalhistas voltem com força total? Não acredito não. Eu acho que, obviamente, eu tenho as minhas análises, obviamente, da reforma trabalhista. Tem muita coisa que melhorou, algumas não. Eu acho que ainda precisa mudar, porque o objetivo era com que houvesse mais pessoas, né, mais trabalhadores, né, com a sua garantia, a sua carteira assinada. Isso não aconteceu. Mas, por outro lado, foi bom para o empresário também. Não haja vista, isso é verdade. Mas eu acho que ambos os lados precisam ganhar, né? A gente precisa entender o lado do trabalhador, né? Porque o trabalhador também não pode ficar ao relento sem uma sustentabilidade em cima desse processo, né? E, ao mesmo tempo, essa carga tão pesada que nós sabemos que essa carga tributária, essa carga patronal de manter o trabalhador precisa ser revisado, né? Então, a gente sabe... Você acredita nessa reforma trabalhista, nesse início de governo? Olha só, nós estamos há anos discutindo a questão da reforma tributária. Parece que o governo decidiu fazer e está bem empenhado. Eu vi ontem e hoje, o presidente do Congresso, né, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, falando do empenho, inclusive, do atual ministro da Fazenda, do Haddad. Então, aparentemente, parece que essa reforma tributária vai sair. A questão da reforma trabalhista é uma coisa que leva mais tempo, né? Precisa ser discutido, nem tanto ao céu e nem tanto ao mar. É preciso realmente rever alguns pontos, né? Isso tem que ser feito de uma forma ampla, um debate amplo, e perceber que não pode gerar muito mais carga para o empresariado, porque você não gera, ao mesmo tempo, no país que a gente se encontra hoje, você não consegue gerar tanta renda quando você... gera muito mais carga tributária para o empresário, você tem menos emprego. Sim. Eu vou citar um exemplo aqui do nosso setor. Nosso setor passou e vem passando por uma dificuldade tão grande, que eu vim até falando, né, para voltar nesse assunto, de quando nós formamos a chapa, eram 2 presidentes mulheres, essa foi uma decisão nossa, pessoal. Porém, com 3 meses, a presidente acabou vendendo seus empreendimentos, que o setor já estava passando por dificuldades, e ela renunciou. E aí a diretoria se compôs e me chamou, e aí eu acabei aceitando, né? E foi quando eu realmente comecei a me envolver. Hoje a gente conseguiu aumentar a carteira de filiados. Mas veja só, toda essa crise, esse modelo, e em cima hoje do revendedor, porque nós somos a ponta de um negócio, né? Porque o petróleo está lá debaixo da terra, é retirado pelas petroleiras, transportado para as refinarias, que refinam o produto, entregam para as distribuidoras, chega ao posto de combustível e quem toma a pancada somos nós. Porque não é fácil um cidadão parar um carro, encher o seu tanque, tirar 200, 300 reais do bolso e não levar nada para casa. Isso dói, é óbvio que dói, para qualquer um, até para nós, empresários, né? Isso dói. Mas quem é que está na ponta lá para ouvir o lamento desse cidadão? Somos nós. Então sobra para a gente, né? Então todo esse movimento que há de números para cima ou para baixo sempre sobra para o revendedor. Por mais que se traga o debate, que se faz esse debate, o próprio ex-presidente da República, o Bolsonaro, trouxe o debate da questão do imposto, né? A gente tinha um lema que falava: o problema não é o posto, é o imposto.
Sim. Você vê que a carga tributária de combustível chegava a 46% do preço aqui no Distrito Federal. E a média nacional, de 43% a 47%. Esse negócio do imposto, Paulo, te cortando rapidinho aqui, esse negócio de o cliente falar, vou no posto, vou pegar a nota fiscal porque o posto está sonegando imposto e está ganhando dinheiro, também é um problema que cai nas costas do revendedor. A gente sabe que o imposto do combustível já é retido na fonte. Então, é independente o cliente pegar o cupom fiscal ou não, o posto não vai ter como sonegar imposto. Excelente correto? colocação sua. Isso é uma fake news, né? Fake news. Tão padrão hoje nas questões da discussão dessa mídia social, né? Isso é uma fake news. Posto de combustível é substituto tributário, né? É como é na bebida, como é no cigarro, como é nas distribuidoras de veículos. Quando você vai no autorizado a comprar um veículo 0 km, o posto já está recolhido, tá certo? Quando o carro é entregue lá na distribuidora, ou quando a gasolina chega no meu posto de combustível, o imposto já foi recolhido. Isso é um modelo que se criou, né, para esse tipo de demanda de consumo, que você criou para poder ficar mais fácil a fiscalização e evitar a sonegação. É muito diferente de um supermercado, que às vezes depois faz o recolhimento. Não que não haja sonegação, porque nós temos alguns problemas pontuais, né, do devedor contumaz, de sonegação, principalmente na questão do etanol, é um problema seríssimo no interior desse país. Mas no caso do posto de combustível, não acredite nisso, que é uma fake news. Sim. Até porque pedir CPF na nota fiscal de combustível não gera crédito para você depois abater no seu IPTU ou qualquer outro tributo do governo do Distrito Federal, porque não há como fazer esse crédito, visto que a ideia desse CPF na nota, digamos assim, é para que o cidadão peça a nota para que, ao pedir a nota, haja o recolhimento do imposto. No caso do combustível, já foi recolhido, não tem como ir para o CPF. Isso é informação legal que você está trazendo, Paulo. Eu, por exemplo, não sabia. Eu já pedi CPF no posto de gasolina e gera um tempo danado. Cria fila na bomba, porque eu acho interessante esse crédito da nota legal. Então, para posto de combustível, não adianta. Então, não adianta. Você que está nos assistindo, não perca tempo pedindo cupom fiscal. É perder tempo. De toda forma, o cupom vai ser emitido, até porque tem o LMC no posto. Perfeitamente. E a nota fiscal já é eletrônica. Mas a questão mais importante não é se emite ou não emite a nota. Suponhamos que o posto passou um dia inteiro sem energia elétrica e não conseguiu emitir a nota. A questão é que o imposto já está recolhido. Qual a ideia desse famoso CPF na nota, de você criar esse nota legal, digamos, né? Vamos dar o nome certo. Quando você pede a nota fiscal, você faz com que o varejista que está te vendendo o produto, ele seja obrigado a emitir a nota. Quando ele emite, obrigatoriamente ele vai ter que recolher aquele imposto. Ou seja, aquele imposto já entrou na conta corrente dele como devido. Se ele vai entregar para o Estado ou não, é outra discussão. Se ele não entregar, vem multa, correção e tudo mais. Mas ao emitir a nota, gerou um crédito para o GDF. Tá certo? No caso do combustível, não há por que fazer isso, porque já foi gerado o crédito quando saiu da distribuidora. Sim. Então não tem como pôr o CPF na nota, porque já foi gerado o crédito para que é a distribuidora que vai ganhar. Mas, Paulo, você falou na questão do etanol. Qual que é o problema em relação ao etanol? Então, o que acontece com o etanol, né? Porque o etanol, você tem várias usinas, né? Então, às vezes, o usineiro, ele sonega imposto, que sai de lá até a distribuidora. Entendi. Ou, às vezes, há as famosas notas frias, tem uma série, a barriga de aluguel, isso é um outro debate que a gente pode fazer. Então, no caso do etanol, principalmente no interior de São Paulo, tem muito problema. E como o imposto é muito alto, aí você gera uma concorrência desleal. Porque aí você vai ver, por vezes, o cara vender, às vezes, um preço abaixo de custo do que o outro que está do vizinho vendendo o produto. Então, isso da questão de vender direto da usina que você está falando. Exatamente. Ou até mesmo, né, ele faz o famoso barriga de aluguel, ele faz um atravessador, então gera uma nota fria que vai para a distribuidora e aí aquele imposto não existiu, então criou realmente um gap muito grande, né, de custo. Você tem uma ideia hoje, o PIS/COFINS no etanol, ao retornar a partir de 1º de março, é 33 centavos. Então, veja... Eu vou conversar com isso, eu vou falar sobre isso aqui, Paulo, mais na frente com você, essa questão do imposto, o que isso vai refletir na economia, e igual eu fiz um vídeo hoje, será que vai explodir o preço, né? Mas, diretor, você sabe que eu falo muito, vai entrando aí. Fica à vontade, presidente, fica à vontade. Eu queria saber mais do seu dia a dia no sindicato. Como que é? Você
tem grupo de WhatsApp com os revendedores, e está sempre em atividade, porque Então, vamos às lá. vezes para o cliente e para o próprio revendedor é uma loucura esse sobe e baixa de preço. Hoje, por exemplo, semana passada um posto estava no caminho da minha casa aqui, 5,30. De repente, quando eu volto, já está 4,90. Aí no outro posto ali, 4,60. É possível que um posto de combustível, Paulo, compre o combustível por um valor muito abaixo do que o concorrente, para que ele possa ter essa negociação que, e muitas vezes, chega até 50 centavos a diferença de um revendedor para o outro? Essa é uma excelente pergunta, né? Eu vou tocar num tema sensível aqui, não sei se você me dá a liberdade. Não, aqui não tem censura, certeza. não, Paulo. Perfeito. Você Então pode vamos falar lá. que você Pouco pode até tempo. falar palavrão se quiser. Então vamos lá. Há pouco tempo, o CAD, devido à questão dos impostos lá na virada do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, o presidente da República, empossado, senhor Lula da Silva, assinou, né, uma nova medida provisória prorrogando a questão dos impostos. Mas todo mundo sabe, qualquer um que ler uma medida provisória está escrito no rodapé. Essa medida passa a valer a partir da sua publicação. Ponto e acabou. Sim. Então, o que significa que a partir das 0 horas do dia 1º, as distribuidoras, por força de lei, não é uma questão não, força de lei, senão vai preso, eram obrigadas a vender o produto já com os impostos voltando de volta. E alguns distribuidores, tanto no domingo como na segunda, compraram o produto com 70 centavos a mais na gasolina, por exemplo. Isso foi fato. E por causa dessa confusão toda, apesar de ter a medida provisória, quem é que poderia segurar isso? Talvez a distribuidora. Falou, vamos confiar aqui que lá na frente isso aqui não vai dar ruim para a gente. Mas elas não fizeram isso. Repassaram. E aí a Senacom foi atrás de revendedor, eu fiz uma nota pública, né, para a imprensa, mostrando, inclusive, o preço de nota fiscal já com imposto, passou a investigar, inclusive, as distribuidoras. Mas onde eu quero chegar? Por causa desses fatos, 2 deputados apresentaram uma ação no CAD, o CAD voltou a investigar o sindicato. Ele já fez isso 3 vezes e nenhuma das 3 encontrou nenhum êxito. Né? Porque o meu celular, meu grande amigo, o número do meu celular é o mesmo número desde 1992. Nós estamos falando de 31 anos de mesmo número de celular. Então, se eu tivesse sendo investigado... Tem que valer alguma coisa. Uai, é óbvio, né? Eu não troquei de número de celular. Então, minha vida, eu tenho certeza que meu celular está grampeado, mas eu não negocio com o revendedor, eu não converso com o revendedor. Nós temos um grupo de WhatsApp onde só eu e 2 assessores que eu tenho põem informações para a revenda. Mas há algumas análises que eu vi nessa última nota técnica do próprio CAD, e aí ele cita 2021 e 2022. Se você pegar os dados oficiais da Agência Nacional de Petróleo, que pesquisa o preço médio praticado em Brasília, o desvio padrão varia de 15 a 30 centavos. Se você tem um desvio padrão tão alto, como pode estar os preços iguais? Não estão iguais. Aí vem para responder a sua pergunta. É um mercado extremamente competitivo. E, por vezes acontecem de baixo preço, o vizinho baixa, o outro baixa, e você vai no limite de vender a preço perto do preço de custo. Isso aconteceu. Agora, há pouco tempo, nós estamos com margem. Eu não tenho problema de mostrar a nota fiscal para ninguém. Como eu não tive na nota pública que eu publiquei no dia 2 de janeiro, e não tem problema publicar para nenhum. E o cliente não tem fidelidade, né, Paulo? Não tem esse negócio de ir lá no posto do presidente, não. Ele vai onde tiver mais Boa barato. pergunta. Outro dia eu vi uma pesquisa que saiu no final do ano passado, entre outubro e novembro, feita por uma grande distribuidora aqui, que eu não vou citar o nome, porque senão vai ganhar patrocínio muito de graça, né? Então, essa grande distribuidora, uma das 103 maiores do Brasil, fez uma pesquisa e a pesquisa dizia que 83% dos clientes escolhem um posto por causa de preço. Ou 83%. seja, 83%. O que isso quer dizer? Por que ela fez a pesquisa? Que ela vem percebendo que ela vem perdendo o valor da sua marca. E é fato. Sim. O próprio mercado gerou isso, né? Você não está comprando mais um produto pela qualidade, você está buscando preço. É um isso commodity, né? Então marginaliza o processo. Mas o posto que é bandeira branca, por exemplo, ele compra em qualquer companhia e compra na própria BR, na própria Raizen e por aí vai. O posto bandeira branca pode buscar, às vezes, um produto mais barato, quando não há defasagem no mercado internacional, que é o caso agora, não há defasagem. Quando há defasagem, o preço Petrobras está mais alto que o mercado internacional, ele leva uma certa vantagem. Esse gap entre o bandeira branca e o bandeirado
vai girar, no máximo, até 20 centavos. Isso é o padrão. Estou dizendo aqui com números, né, como estatístico que eu sou, números médios. Mas isso não faz com que tenha uma diferença de 50, 60 centavos. E aí a disputa de mercado. E essa pesquisa que gerou 86% procura um preço, foi feita pela sua empresa de pesquisa? Não foi feito, não. Eu já fechei minha empresa de pesquisa, já tem uns 10 anos. Olha lá, Paulo, empresa de pesquisa é um negócio bom. Eu fiz muita pesquisa política e algumas de mercado. Muita política, muita pesquisa. Eu já tive no estado do Pará, estive no estado do Amapá, entendeu? Eu já estive no estado de Santa Catarina, Brasília. Mas deve ser eu penso o seguinte, eu acho que para você ser líder de uma categoria, você tem que gerar influência nesses caras, né, Paulo? Então deve ser um orgulho hoje para os revendedores ter um presidente que é professor, que é pesquisador, Perfeito. Que é historiador. Isso ajuda um pouco. Ajuda, porque eu acho que assim, né, você tem que inspirar alguém, as pessoas têm que seguir os bons, né, Paulo? Não tem a menor dúvida. Quando eu escrevo artigos, né, eu gosto de escrever, e quando eu escrevo qualquer documento, eu escrevo com dados e fatos. Eu já dei várias entrevistas ao vivo, né, para alguns canais de mídia dos Distritos Federais, como o CBN, por exemplo, e às vezes tem aquelas perguntas, né, maliciosas, e eu respondo com números, não invento. Certa vez eu estava numa entrevista e o entrevistador, citando, falou, mas isso aqui são os dados da Agência Nacional de Petróleo. Eu falei, mas será que essa pesquisa da Agência Nacional de Petróleo está certa? Eu falei, você está duvidando da ANP? Não é possível. É verdade. Porque não batia com o que ele queria que chegasse o assunto. Né? Agora, por exemplo, a gente sabe que você deve ser muito assediado pela imprensa, principalmente quando começa esse sobe e desce de combustível. Não tem a menor dúvida. Como é que é essa experiência aí, Paulo? Tem que fugir, às vezes, desses caras Então, essa é uma excelente pergunta também. Eu me dou muito bem com a imprensa porque eu não fujo. Eu respondo a todos da imprensa. Pode ser do menor canal, do maior canal. Dentro da minha possibilidade, nem que seja um áudio, ou escrevo um texto, ou eu dou entrevista. Eu já dei dezenas de entrevistas, e pode ser a hora que for, sábado, domingo, hora do almoço, de noite. Eu recebo convites, às vezes, eu vou dar um jeito e vou. Sabe por quê? Eu precisava realmente mudar essa relação entre o revendedor, o dono de posto de combustível, e a sociedade, e também a própria imprensa. Porque quando você não dá informação para a imprensa, ela fala o que ela quer e analisa com o que ela quiser. Quando você traz informação do setor, ou ela vai criar uma mentira, eu vou responder em seguida, ou então ela vai falar o que eu estou trazendo, ou ela vai esconder e não quer, simplesmente não vai falar nada. Sim. Você já teve que responder alguma pergunta do tipo, você é revendedor e é presidente do sindicato, você está criando uma espécie de cartel, você é responsável pelo aumento? Já teve que responder alguma pergunta dessa, Paulo? Já, inclusive ao vivo. Já recebi alguns programas de televisão ao vivo, ele perguntando, mas você está sendo investigado? Vocês têm ou não têm cartel? E eu cito as mesmas variáveis que eu trouxe aqui para você. Né? Como eu respondi para o CAD, como é que pode ter cartel e preço igual se você tem um desvio padrão que bate 20, 30 centavos? Sim. Se você tem um desvio padrão tão alto, significa que os preços estão dispersos. Tem que oscilar. Né? E, Paulo, você assumiu a presidência do sindicato quando? E eu queria saber quando é também que finaliza seu mandato. E mais, você tem alguma pretensão política para quando sair do sindicato? São 3 perguntas. 3 perguntas. 3 em 1. Então, o mandato foram de 4 anos. Né? Nós assumimos, o ano passado foi quando houve a nova eleição, em 2021. Ele começou em 2018, foi quando eu assumi. Em 2021 teve uma nova eleição e ninguém quis nem tentar se candidatar e enfrentar esse perrengue. Que eu imagino. Porque não tem a menor dúvida, né? Eu vou te dar um fato aqui, né? Para você ver como é que o nosso setor é delicado. Nós estamos no momento, até conversei isso com você particularmente por telefone, na discussão da nossa convenção coletiva de trabalho. Isso aconteceu ano passado. Ano passado nós sentamos à mesa, nós tivemos as assembleias. Nas assembleias tinham 30, 40 revendedores. Nós tivemos 2 assembleias, foram 4 revendedores. E por que eles não foram? Porque eu estou no processo de investigação do CAD. Aí amanhã o CAD vai dizer, os caras sentaram lá para negociar preço, está aqui a ata da assembleia, participaram. Então, é difícil, né? Então, Sim. É muito difícil o nosso setor, é muito difícil para a gente, né? As pessoas, às vezes, logo depois que saiu, você está preocupado, minha mulher? Está preocupado? Eu falei, não, das outras vezes, 3 vezes eu não tive, nem agora eu estou. Né? Então, o ônus da prova cabe a quem acusa. E quem não deve, não teme. Então, não devo, não temo, não tenho problema nenhum.
Entendeu? Eu recebo Não hoje... sendo a relação trabalhador e empresário, aí é quem acusa tem que hoje, provar. por exemplo, eu conversei com um revendedor, hoje pela manhã, no café da manhã, e ele reclamou muito da gestão anterior. Não vou entrar no mérito, mas ele falou, eu estou querendo filiar todos os meus postos que eu simplesmente nunca vi um cara fazer o que você fez. Eu simplesmente, ele tem um problema, eu falei, cara, eu vou resolver seu problema, vou te ajudar, estou aqui para isso. Ele tem um posto filiado. Falei, não, vou filiar os próximos e tudo mais. Meu papel é esse. Entendeu? É atender o pequeno, o médio ou as grandes redes. Não interessa o que for. Meu papel de sindical é para representar o setor no que quer que seja. No que quer que tenha problema, eu vou me envolver. Independente de ser filiado ou não, você representa a categoria, o setor. Eu represento os filiados têm os benefícios extras. E as prioridades, né? Óbvio, né? Não tem a menor dúvida. É isso. Essa é a ideia. Então, eu realmente me envolvo muito, me dou muito meu tempo. Antes era um pouquinho mais difícil, porque eu dava aula todos os dias pela manhã, então tinha que cuidar de sindicato, cuidar dos meus negócios, o pessoal conseguia ainda dar algum tipo de entrevista. Então, Paulo, vamos entender. Você começou seu mandato em 2021, então vai até 2025, bem próximo das próximas eleições de 2026. Exatamente. E eu pergunto, o sindicato, os revendedores de combustível, tem um representante na Câmara Legislativa? Será que você seria um próximo representante? Vamos candidato? lá. Eu milito na área política e amo discutir e falar de política. Adoro, mas nunca quis nem tentei ser político. Né? Já vários amigos, outros empresários agora do setor, vêm pedindo para que eu tente esse pedal a mais, né? De se me envolver com a política. Desafio. É um novo desafio. Obrigado pela palavra aí, diretor. Mas eu não tentei ainda, não almejo isso ainda. Né? Mas para se construir isso tem que ser com calma, tem que ser de forma organizada e planejada. Fazer política e ser político não é da noite para o dia. E nós tivemos uma candidata agora, do setor, foi candidata a deputada distrital, ela teve 6.000 votos, mas ela não foi eleita. Mas tinha uma votação expressiva ainda. Teve assim, uma votação expressiva, ela teve 6.000 votos, né, candidata pelo PP, ela representa o setor, é uma grande empresária, ela tem 2 irmãos do setor, o pai também. Mas há sim convites, constantemente convites, mas isso é uma coisa que tem que acontecer com o tempo, né? Eu preciso pensar muito, tem que convencer a patroa, né, meu amigo? Você conhece minha patroa, não é fácil, mas se a categoria quer, você não consegue segurar isso. Isso é uma ordem natural, viu, Paulo? E só mais uma perguntinha em relação à política. Se você fosse candidato a um cargo eletivo, você viria pelo Partido dos Trabalhadores, talvez? Provavelmente, se houvesse espaço. Sim. Ok, diretor, vamos lá? Quer fazer uma pergunta? Eu quero sim. Paulo, em relação ao mercado de veículos, a gente conversa muito sobre a eletrificação desse mercado. Então, o carro elétrico tem sido uma pauta sempre relevante assim, nas conversas que a gente tem tido, né? Como que vocês enxergam isso? Os postos têm que se adaptar? Acham que está muito longe ainda, não precisa se preocupar com isso agora? Porque Brasília tem uma frota proporcionalmente bem grande em relação aos outros estados no Brasil, até porque tem isenção de IPVA para carro elétrico e híbrido, né? Como que vocês enxergam isso? Esse é um debate interessante, colocando mais uma variável aqui para vocês. Eu também sou hoje vice-presidente regional da Federação de Postos, né? Eu convivo muito com meu amigo Neto lá dentro da FEComércio, mas nós, no setor, somos uma das 7 federações que existem ligadas à CNC, a Federação Nacional. São 37 sindicatos pelo Brasil ligados a essa federação. Isso é um debate que a gente faz há muito tempo. Fizemos agora um encontro em janeiro, no Rio de Janeiro, e as 3 grandes distribuidoras trouxeram também a análise delas com relação a esse fato, né? Eu vou dizer o seguinte, sobre tudo que eu vejo, tudo que eu leio muito sobre isso. Eu acho que é a 5ª vez, a conta que eu fiz é a 5ª vez que esse fator carro elétrico vem ao debate de forma forte, né? Por questões, principalmente eu acho a questão mais é a ser sustentável. Não é nem a questão do preço do barril do petróleo, que hoje não é mais um problema mais forte. A gente tem dificuldades aí, talvez, em momentos de pandemia, por causa de guerra, né? Mas o Brasil tem uma vastidão aí, vocês não imaginam o tamanho que é esse pré-sal. Eu tenho um tio mesmo, irmão da minha mãe, trabalhou quase 40 anos na Petrobras. Ele é geólogo, ele conhece profundamente, ele se aposentou e ele é meu sócio hoje em Goiânia. E ele disse que o pré-sal é um mundo, é um negócio surreal. Então,
é um petróleo hoje de baixo custo, né, considerado de custo hoje para a extração do pré-sal hoje, é o segundo mais baixo do mundo, só perde para a Arábia Saudita. Para você ver como é que o custo é tão baixo. Nós estamos falando de um barril de petróleo que tem 63 litros lá dentro. Tá certo? Então, é uma energia barata. O petróleo é uma energia barata. A questão dele é a sustentabilidade. Uhum. Bom, a energia elétrica, qual é o problema da energia elétrica? É o problema do mundo inteiro. Sim. É um problema mundial, né? Eu ainda não acredito que seja uma nova matriz elétrica para carro. Ainda não acredito. Por vários fatores que ainda você não conseguiu resolver e não vai resolver com tanta facilidade. Então, sua ideia vai contra as montadoras aí que estão investindo muito nisso, né? Elas estão investindo, mas o mercado, não há mercado suficiente para isso. Porque você imagina se todos os nossos carros hoje no Brasil fossem elétricos. Aonde iríamos tirar a energia elétrica? Não teria como. O Brasil hoje tem dificuldade de crescer a 4% ao ano porque não tem energia suficiente para o mercado. Sim, e o custo da energia também está Aí você tem que investir em geração de energia limpa. Porque a geração de energia hoje que nós temos, quando há... Porque o Brasil é um dos países que tem... né? Saiu agora, na semana passada, o Brasil é o primeiro lugar no mundo em energia limpa. Então, ele tem a maior quantidade de energia hidroelétrica, por exemplo. Mas você não tem onde fazer mais hidroelétrica. Então, você vai ter que gerar energia, você vai fazer usina atômica, até hoje a gente não consegue ter essa tecnologia, você vai ter que fazer energia termo. Solar, né? talvez, né? O pessoal tem investido muito nisso, né? Você vai investir em energia solar, com certeza fotovoltaica, você vai gerar muita energia, mas na rapidez que a gente precisa, vai ser energia à base de usinas, né, termoelétricas, que usam, né, geração de energia através do óleo diesel, né? Então, você pode gerar energia elétrica. Você tem a questão da bateria também, né? A bateria, apesar de não ser radioativa, mas o lixo dela é como o lixo atômico. Você não tem o que fazer. Ele vai ser descartado. Né? Você não tem o que descartar, né? Eu acho que muita coisa vai avançar. Eu acredito, talvez, no híbrido. Uhum. Né? Mas não vai ter condições de você fazer muito veículo elétrico sem ter da onde tirar a energia elétrica, essa fonte de energia, né? Uhum. E é preciso ainda ter algo que sobreponha ao custo tão barato que é o custo do petróleo, além de ter toda uma logística já montada que você não faz da noite para o dia, né? E como estatístico que você é, tem uma previsão de tempo na sua cabeça quando que isso vai implantar mesmo efetivamente o carro elétrico no Brasil? Então, há uma previsão aí que as distribuidoras trouxeram, né, de estudos que elas fizeram sobre as grandes distribuidoras, né? Entre 2030 e 2035, você tem uma margem de em torno de 20% de carro elétrico, né? Está batendo na porta. Exatamente. Mas, ao final, assim, esses são os dados que eles trouxeram. Mas depois, todos eles, conversando pessoalmente, eles não acreditam muito que isso possa chegar. Eu acho mais provável, talvez, a energia do hélio, né, que viria do etanol verde, por exemplo, né? No Brasil está bem avançado. Eu acho que é mais possível isso, né, do que... Em relação ao etanol, de novo, no ano passado, o consumo de combustível no Brasil ele aumentou, né? Mas o do etanol diminuiu um percentual até razoável. Como que você acha que vai seguir esse movimento do etanol? Aí o problema desses dois aí é a questão do preço. Sim, o imposto, né, da gasolina foi só na primeiro gasolina. Você tirou o imposto, você trouxe a variável e se aproximou. Porque vamos pensar, a gasolina eram 70 centavos a mais de imposto. E do etanol apenas 30 centavos a mais. E as pessoas só abastecem teoricamente com etanol quando a gasolina, quando compensa efetivamente. Não, e se você pensar, em Brasília nunca compensa, por exemplo. Imagina dois produtos, um custa R$1,50 e o outro custa R$1,30. Uhum. Então, R$1,50 está mais caro. Aí você tira 70 centavos dele, né? R$1,50 não, vamos pôr mais, R$1,70. Então, um custa R$1,70, outro R$1,30. Eu vou usar o cara de R$1,30 porque ele está mais barato. Você tirou os 70 centavos, ele caiu para 1. Você tirou o outro de 1,30, tirou os 30, caiu para 1 também. Sim. Então, eles ficaram iguais. Uhum. Então, a primeira questão foi essa, né? O preço do etanol não ficou competitivo, porque o da gasolina caiu muito, porque retirou-se o imposto. Tá certo? A outra questão é que, nos últimos 2 meses, né, o etanol está em ascendência, porque nós vamos entrar na entre-safra. Uhum.
que começa a partir de agora, de janeiro e fevereiro. É entre safra, você tem menor colheita, a cana-de-açúcar já está plantada para colheita lá em junho. Mas o etanol já teve aumento ontem, né? Semana parece que sofreu um reajuste aí. Ele vem a seguidas semanas, né? Em torno de 8 ou 9 semanas com reajuste 10 centavos constante. parece semana passada. Exatamente. Ele está seguidamente sobre porque nós estamos entrando na entre-safra. Mas, Paulo, me diz uma coisa aqui, mais curiosidades que eu tenho em relação a você, a sua atuação no sindicato, exceto essas investigações do CAD, que devem incomodar muito, né? Eu, por exemplo, se eu for parado numa blitz e o guarda, eu saber que está tudo certo, eu ainda fico preocupado. Então, qualquer força de segurança que vem te fiscalizar já dá uma certa apreensão. Perfeito. Então, tirando isso, tem algum momento relevante no sindicato que você queira contar para a gente? Então, nós tivemos um grande avanço na nossa CCT do ano passado. Nós ficamos aí 2 anos sem convenção, né? Nós tivemos um grande avanço de dar uma enxugada, tinha muito penduricário a gente tinha. Eu acho que essa, como eu já disse e volto a frisar, a nossa relação com a imprensa mudou bastante. Eu acho que o debate e eu me posicionar como representante da categoria, apesar da gente saber que não vai ter todos com a mesma opinião, acho que mudou também perante a sociedade brasiliense. Né, elas começam a perceber. Nós tivemos uma ajuda nisso que se virou um debate nacional, né? Que é a e a partir do momento que você entra e começa a falar com a imprensa e com a sociedade de modo geral, já vai gerando credibilidade, Sim, né, Paulo? Não tem a menor dúvida. É aquilo que você falou, jamais você se escondeu da imprensa. Então isso já é um ponto muito positivo, Sim. Né, diretor? Então, se você não deixa de falar com a imprensa, eu falo com a imprensa domingo, feriado, sábado, de noite, de manhã. Uma vez eu dou aula cedo, né? Eu deixo o menino na escola, como pai que sou. Eu tenho 5 filhos, o caçula tem 15, eu deixo ele na escola e 7 horas eu estou dando aula. Um dia eu estou dando aula e eu recebo uma mensagem, os meus alunos estavam fazendo exercício, e vem uma mensagem no meu WhatsApp, da CBN. Informação sobre isso. Eu respondi em 3 minutos. E logo em seguida, você poderia entrar ao vivo daqui 10? Foi tranquilo. Se era um intervalo, eu fui lá e entrei. Então, eu respondo todos da imprensa, né? Constantemente. Né? Eu costumo dizer que meu celular é igual canto de grilo. Falou, ele está apitando. Então, eu não deixo a imprensa sem informação. E é um celular antigo e funciona muito bem até hoje, né? Funciona até hoje. É isso aí. Mas, Paulo, vamos lá. E você se sente, então, uma pessoa realizada, pelo que eu vejo aqui, à frente desse gigantesco sindicato, né? Não tenho a menor dúvida. O que eu costumo dizer é o seguinte... Você gosta do que faz. Você ter o respeito das pessoas, né, com que eu me relaciono hoje. Tem revendedor hoje que fala comigo, não é pelo WhatsApp, ele fala comigo pelo número do celular normal. Então, eu não posso quebrar esse respeito, essa confiança que ele tem comigo. Tem outros revendedores que não falavam com ninguém da revenda e falam comigo. Mas isso aí é exatamente essa origem dessa credibilidade que você gera. Ele sabe que está falando com você e não vai ter nenhum problema. Pronto, né? Então é isso. Isso é que me faz sentir realizado, realmente. Isso. Essa confiança, gerar novos amigos, né? Como meu grande amigo aqui. Compensa, né, Paulo? Obrigado. Não, na verdade, compensa o tempo que você tira das suas empresas para dedicar nisso. Né? Porque quando a gente vai embora, o que você leva? Sim, você só leva isso. O legado que a gente deixa. É o que eu falo com o diretor Gabriel, às vezes alguns diretores me indagam, falam, mas, cara, você sai do seu negócio para cuidar de uma categoria, mas é gratificante. Eu sempre digo para eles, o reconhecimento é o combustível para que a gente consiga nessa luta aí. É isso mesmo, perfeito. A sua análise está correta, o reconhecimento. Isso é que nos faz continuar batalhando, lutando, mesmo com as dificuldades que vêm. E eu sei que a pandemia, Paulo, já passou, mas eu queria saber de você como é que foi, se teve algum impacto no setor de revenda de combustível. Porque, por exemplo, no carro, a gente teve um crescimento no segmento de revenda de veículos, porque muitos daqueles consumidores que estavam habituados ao transporte por aplicativo passaram a comprar os seus veículos e utilizá-los nesses carros, né? E a gente sabe também que a malha aérea acabou caindo muito o fluxo, porque as pessoas queriam viajar de carro. Então, teve algum reflexo negativo para o setor de combustível? Eu nunca tive a oportunidade de perguntar para você isso. Bom, no momento do período da pandemia, teve um reflexo fortíssimo. Né? Primeiro, que nós somos obrigados a ficar com a porta aberta, por força de lei. Né? No mínimo, nós temos que estar de 7 a 7. As pessoas em casa e você tendo que trabalhar. Você tem que estar 7 a 7 aberto, que é gênero de primeira necessidade. Mas, de toda sorte, nós tivemos muito impacto. Né?
A média de queda na cidade de satélites foi em torno de 50% a 60%. Nossa. E no plano piloto, a região central chegou a bater a casa dos 80%. Nossa. Foi muito difícil, né? Acabou acontecendo muitas emissões. Você vai rodar hoje o plano piloto, por exemplo, você vai ver uma série de postos que fecham à noite, que não fechavam. Aí acabou virando hábito isso. Virou hábito. Virou hábito. O empresário entendeu que não vale a pena ficar exatamente, até por questão de corte de energia, funcionário e o custo também, né? Esse momento acaba você tentando buscar o cliente, você baixa a margem e aí você tem que cortar custo, infelizmente. Nós éramos uma categoria que tinha em torno de 15 a 16 mil colaboradores, nós somos 7 mil hoje, para você ter uma ideia. Sim. Nos tempos Então, áureos, o impacto foi um bem impacto negativo. muito grande, bem negativo. E Pós-pandemia, as coisas voltaram ao normal. E você me disse que dá aula de manhã. Né? Não dou mais, que eu me aposentei em dezembro do ano passado. Na última semana de novembro, desculpa. E da época que você lecionava, tem alguma coisa da sala de aula que você traz hoje, que você utiliza à frente do sindicato dos combustíveis? Não tem a menor dúvida. Aprender a se relacionar com as pessoas, com o ser humano, que é a coisa mais complicada que Mais tem. complicado. E a mais importante também, né? É a coisa mais difícil e a mais importante. Então, você aprende muito, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente envelhece, mas os alunos, você está sempre... um aluno vai embora, se forma, passa próximo, mas vem o outro na mesma idade que você estava. Então, você está lidando com a geração que é a mesma idade sempre, mas sempre trazendo aquilo que está girando no mundo, né? Sim, sim. E outra coisa, uma pergunta curiosa. A gente sabe que você é um apoiador do atual presidente, é um apoiador do Partido dos Trabalhadores, e eu queria saber o seguinte: como é que você avalia a oscilação dos preços de combustível antes e após a eleição? Saindo do governo de direita, entrando no governo de esquerda. Como que você faz uma análise do que vai acontecer agora para o futuro? Então, vamos fazer uma análise. Em questão primeiro, de preços. Primeiro, na questão política. Né? Eu tenho uma posição política minha, uma formação política, uma visão de Estado. Mas em todos os momentos, eu me relacionei sempre com todos os governos de forma institucional. Sim. Você, Neto, é muito presente nisso e sabe dessa verdade. Eu tenho uma posição lá dentro, como presidente do sindicato, da categoria, represento a categoria. Né? O extremismo que criou-se no Brasil nessa eleição, infelizmente. Pessoas que eram amigas acabaram cortando o relacionamento. Perfeitamente. Muito pelo contrário, Paulo, comigo aconteceu diferente. Eu sou de direita, não torço contra o atual governo, muito pelo contrário, eu quero que tudo dê certo. Eu nunca torço contra nenhum governo. Sim. Apesar que a gente fica um pouco com o pé atrás, mas não torço contra. Agora, eu me aproximei mais dos meus amigos que é de esquerda e que eu, às vezes, nem sabia. Pois é. Então, você observa isso é que é importante. Você observa que esse extremismo tem que ficar fora das nossas relações e, principalmente, quando você lidera uma categoria. Eu, como presidente de uma entidade que sou, tenho diretores de esquerda dentro da minha diretoria. E o tratamento é respeitoso. Perfeito. Então eu fico pensando, por a que diversidade, né? Isso, mas a gente tem que respeitar. E se todo mundo pensasse igual, como seria, né, Paulo? E dentro da esquerda e da direita também há diversidade, discussões, de pensamentos, né? Entre eles, né? Entre eles e tudo que é extremo é ruim. É ruim. Né? Eu tenho assim uma visão da esquerda e do Estado, é um pouco diferente, né? Eu entendo uma série de coisas, sou a favor de uma série de coisas, sou contra outras, isso é natural, mas o meu posicionamento sempre é naquilo do que a maioria pensa. E eu ali represento a minha categoria. Então, se eu penso A, a maioria pensa B, eu vou trazer a palavra B. Eu não vou falar A. Eu vou falar B porque a maioria decidiu B. E eu penso o lugar do debate é lá atrás. Tá Exatamente. Certo? E eu não acredito que semana eu estava num debate com um amigo, ele falou, não, o Brasil vai virar Cuba. Foi impossível. Você quer comparar políticas diferentes, comparar uma ilha com um país como o Brasil, é uma ignorância. E se fosse para virar, já tinha virado. É uma ignorância. E eu também tenho uma convicção, Paulo. As instituições são muito fortes no Brasil. Eu acredito que os erros que o Partido dos Trabalhadores cometeram não lá tem atrás, a menor dúvida. Eu tenho muita convicção que não vai acontecer nesse governo. Né? Concordo. E até porque a gente sabe que quando entra um governo, ele não vem para ficar só 4 anos. Né? Eu acredito que
esse atual governo vai trabalhar aí para competir de novo na próxima eleição? Eu, se fosse presidente da República, eu não faria a primeira coisa, não era a reforma tributária, não. A primeira reforma é a política. Sim. Está na hora desse país já não ser mais. Já está negociado essa reforma política. A minha visão é que esse país precisava... Já está bem negociado. Nós tivemos a chance, nós tivemos o plebiscito. Eu, particularmente, votei no parlamentarismo. Sim. Você acaba esse problema todo. Quem está eleito já é o cara que já tem maioria. Sim. Não tem que negociar nada para ter maioria do Congresso. A nossa Constituição, o nosso governo é um governo de coalizão. Não tem como você governar só. Mas você acha que o parlamentarismo para o atual governo, mesmo sabendo que você é um apoiador, você acha que funcionaria bem? Para mim, qualquer governo para o Brasil, o melhor hoje seria o parlamentarismo. Porque o governo hoje está muito alinhado com o próprio judiciário e, às vezes, a gente sabe que acontecem algumas tomadas de decisões que acaba fugindo um pouco das 4 linhas da Constituição. Lá vai eu falando igual o ex-presidente aqui. Mas eu acho que é o seguinte, essas 4 linhas da Constituição deveriam ter validade superior, soberana. E aí a gente sabe que, inclusive, o próprio setor produtivo, o agro está sofrendo muito, porque o próprio governo de esquerda sabe que apoiou muito o governo passado e tal. Então, eu acho que isso daí, mesmo assim, você acha que seria bom? Eu não acho que governo de direita ou esquerda vai assumir um país e esquecer o agro. Sim. Eu acho que o agro vai continuar tendo o que sempre teve. Está sendo um pouco penalizado, né? Não, nesse começo. Digamos o que é penalizado, né? Por exemplo, eu vou analisar alguns dados, não deveria entrar nesse mérito, mas o agro sempre teve um apoio e o Brasil sempre funcionou e sempre bateu recorde em cima de recordes, recebendo recursos do Banco do Brasil e Caixa Econômica para o agro. Que sempre foi o banco do agro, foi o Banco do Brasil. Sim. De repente, o BNDES entra para ajudar o agro e esquece o resto. A gente precisa fazer esse debate. Né? Tem que conciliar. Precisa fazer esse debate. Então, não que o agro não possa receber recursos do BNDES, mas você desliga o resto e liga o botão para o outro. Então, esse debate precisa ser construído. E qual é o lugar certo para discutir? O Congresso Nacional. Sim. A bancada do agro lá é gigantesca. Sim, é gigantesca. O agro não está solitário. Precisa construir de forma correta, de forma democrática, com a participação de todos. Ela não pode ser a discussão de políticas, do que quer que seja públicas ou o que quer que seja, não pode ser a base de uma única decisão de uma única pessoa. Esse debate tem que ser construído com a sociedade. Eu acredito nisso e sempre vai funcionar se for assim. Eu penso assim como você também, Paulo, mas eu acho que tirar o dinheiro do BNDES, do agro também, para colocar em outros países que, inclusive, já deram um calote no país, isso também eu acho que não é uma melhor opção. Você quer entrar nessa discussão? Não, mas vamos falar de você. Não, vamos falar de sim de combustível. Eu tenho uma visão de política externa. Igual eu falei, falar com o professor, diretor, até mudei meu vocabulário aqui hoje, você percebeu. Não é fácil não, cara. Não. Ainda mais o Paulo, que é um cara inteligentíssimo. Você pega os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos é a potência que é? Porque ele pega os pequenos nos lugares onde ele acha importante e vai lá e domina. Quando o Brasil começou a crescer a sua relação econômica com Cuba, o que Barack Obama fez? Se aproximou de Cuba. Aí precisa entender como é que funciona a política externa, né? Teve uma época se aproximou de Cuba, entre aspas, né? Acabou que o acordo que eles fizeram na época não funcionou. Tudo bem, mas ele quis dar um passo porque, tem um cara ali assumindo ali, tem um paizinho ali começando. Os argentinos chamavam o brasileiro de americano, porque ele estava engolindo a Argentina. Eu tive em Cuba exatamente nessa época que eles estavam fazendo esse acordo, Paulo, e é triste você ver um país como Cuba, isso não é que você pega um táxi, o motorista de táxi tem 4, 5 universidades, grau superior. O cara é médico, é psicólogo, é dentista. Inclusive, em Cuba, a gente sabe que tem uma das melhores universidades de odontologia, em Cuba. Né? Os caras são muito bons nisso. E, por exemplo, a Avenida Malecón, que é como mas outras coisas eles deixam a desejar, eu concordo com você. A Avenida Malecón, lá em Cuba, em Havana, é como se fosse aquela Avenida Copacabana, onde você tem aquela cobertura lá, que eu quero ir qualquer hora passar um fim de semana. E é aquilo ali, só que os prédios em ruínas. Né? Você vê, os americanos abandonaram a cidade porque realmente não tinha. Eu só estou citando aqui que eu citei Cuba como um exemplo até. Particularmente, eu tenho minhas críticas boas e as críticas ruins com relação a Cuba. Não acho que é um modelo. Em algumas coisas, Cuba é modelo. Para outras, não tem a menor dúvida. Sim. Não quero aquilo para o meu país, nunca vou querer, jamais. Eu acho que o Brasil vai se encontrar.
Um pouco do problema do Brasil, inclusive, é a nossa Constituição. Ela é muito paternalista, né? Se a gente for analisar a nossa Constituição, a gente tem mais direito do que dever. Esse é um problema. Eu acho que poderia ser revista isso. Claro, né? Isso é um problema né? Eu não gosto muito de entrar no mérito do judiciário, porque eu não sou formado na área, não sou advogado, mas eu, particularmente, seja para o bem e para o mal, eu respeito as decisões judiciais. Depois dessa eleição, acho que muita gente ficou especializado em decisões judiciais, e principalmente algumas absurdas. A gente sabe que tudo foi politizado. Sim. Eu tenho que reconhecer. Né? Esse é um fato. Há decisões ali, na minha análise, como cidadão, não estou analisando como presidente de sindicato, não como especialista de nada, nem como professor. Como cidadão, que a gente acha que tem um exagero. E há outras decisões que, apesar do exagero, tinha que ter, porque senão ia extrapolar. Então, é preciso fazer um debate consultivo, é o que você falou, a gente precisa unir o país. Né? Sim. Não pode ser o nosso contra eles, que não é bom. Sim. Né? Eu concordo, Paulo, com você dos dois lados, inclusive o nosso presidente, né, precisa também pensar isso, começar a não ser o nosso contra eles e começar a pensar, vamos unir mesmo, é o que precisa, nós precisamos estar juntos. Eu concordo, o bate-papo está muito bom e eu te chamei aqui, eu sei que você está com o seu horário aí corrido, cheio de reuniões, mas eu queria falar de um assunto que seria o principal. Queria que você explicasse para a gente de forma rápida como que é calculado o preço do combustível. Essa é uma boa pergunta. Quais são os tributos federais, os estaduais? E sabemos que hoje está isento, mas a partir do dia 1º de março, a previsão é que volte aos preços normais. Perfeitamente. E a gente quer saber que tipo de tributo que voltarão a ser cobrados e o que isso vai representar na bomba lá para o consumidor final. Você pode explicar para a gente aí de forma Vou explicar rapidamente, né? Tentar explicar para vocês. Eu vou te dar uma informação aqui para todos. Desde 2021, fevereiro, para ser mais exato, fevereiro de 2021, o decreto 10.634 obriga que os postos tenham todos eles, em todo o território nacional, essa conta que você está me dizendo. Exatamente essa conta. É uma tabela. É uma tabelinha. Uma tabela de preço. Exatamente. Ele tem lá, você tem que colocar lá qual que é o preço da refinaria, que vai depender da refinaria. Qual que é o preço do anidro, do que compõe, qual é o cálculo do ICMS, qual é o cálculo do CID, da PIS, da COFINS, né? E no caso de Brasília, nós recomendamos até colocar o valor do frete, tá certo? Então, nós vamos pegar aqui o seguinte, Essa tabela, Paulo, desculpe te cortar, ela é paralela àquela tabela que você tem que colocar o percentual do etanol na gasolina, ou é outra? É outra tabela. São duas tabelas distintas. Essa do percentual é a antiga e também é do governo do Distrito Federal, da Câmara Legislativa. Essa outra é um decreto 10.634, na época do governo do ex-presidente Bolsonaro, para colocar lá essa composição, porque estava esse debate do tamanho do imposto. Né? E é um fato. Sim. Isso ajudou para nós. Né? Então, vamos pegar aqui. O preço hoje da gasolina é o preço de refinaria. Tá certo? O preço lá na refinaria, no caso aqui é Paulínia. Só tem uma refinaria que entrega em Goiás e no Distrito Federal. Vem por duto. Vem por duto, refinaria de Paulínia. Esporadicamente pode vir de trens, de algum BO, né? Mas nunca vem por caminhão, então é duto. Né? Então, o combustível é o chamado gasolina tipo A. Essa gasolina, você vai se lembrar, vão se lembrar da época da greve dos... pura, Paulo? Pura. Na época da greve dos caminhoneiros, né? Você tinha gasolina, mas não tinha o anidro. O carro não funciona com essa gasolina pura. Sim. Não funciona, nenhum carro. E as rodovias fechadas, as carretas de anidro. Aí as carretas de anidro parada e não chegou, então você não tinha como misturar. Então, essa gasolina hoje custa em torno de R$4, perto de R$3,90, uma coisa assim. Eu não tenho aqui o número correto, mas pura lá em Paulínia ou aqui na distribuidora? Não, já aqui entregue no Distrito Federal. Essa tabela é pública. Toda vez que a Petrobras ajusta preço, no dia seguinte você vai no site da Petrobras, você baixa lá a tabela com todas as refinarias do Brasil inteiro. Então você sabe quanto que está a gasolina tipo A no Distrito Federal, em Goiás, na Bahia, em qualquer lugar. Tá certo? Então, você vai pegar 73% de gasolina. É como você vai fazer um bolo. Né? A farinha de trigo custa R$10. Se o seu bolo tem 700 gramas de farinha, ele não tem R$10 de farinha, ele tem só R$7 de farinha, porque você deixou 300 gramas de farinha para fora. Então,
Então, o custo do bolo vai ser assim. Às vezes aumenta o ovo, mas a farinha não aumenta, mas o preço do bolo final aumenta. Então, você vai pegar 73% do preço. Se ela custa 4, 73% vai dar X. Então, hoje, 73% da gasolina tipo A está dando R$ 3,45. E aí você vai pegar 27% do anidro, o preço do anidro, que está 3 e pouco, o preço do anidro, pela Exalc, pela CPE, você pesquisa lá. Tem diferença do anidro para o etanol? Qual que é essa diferença? Tem, essa é uma boa pergunta. O etanol hidratado, que é o que você abastece seu carro, Que ele já vem pronto, sem mistura ele alguma. tem em torno de 7 a 8% de água. E o anidro é praticamente zero. É o famoso 99,99%, só tem anidro, não tem água. Zero de água. Então, mas o anidro e o etanol é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que o anidro não tem água. Tá certo? Eles eliminam toda a água. Então, você vai pegar 27... Se colocar o anidro puro no carro, vai funcionar normal? Ou tem que ter essa mistura com a Não, água? o anidro puro não vai funcionar. Ele vai funcionar, mas vai falhar. Tá certo? Mas falha. Mas você não acha para comprar. Os carros são preparados já para... Não, mas isso é uma curiosidade. Não, mas o anidro funciona. Esses carros Flexo, ele funciona, né? Uma vez eu viajei para Cuiabá com um amigo, um carro a álcool, e ele não abasteceu no posto, aí o carro acabou o álcool. A gente parou numa farmácia, no meio da estrada, uma cidadezinha, compramos lá 10 litros de álcool, jogamos, o carro foi falhando, mas chegou na próxima cidade. Então funciona, entendeu? E aquele álcool é 70%, tem mais água ainda, né? Sim. Então ele funciona, né? Mas vamos lá. Então a gasolina hoje, tipo A, está custando R$ 3,45 e o anidro R$ 2,95. Você pega 73% e 27%, você vai ter o preço da gasolina, né, juntando os dois fatores. Você vai estar lá o número, vai dar R$ 3,00 e um tanto. Em cima disso, você vai acrescentar, obviamente, então vai dar R$ 3,32. Em cima disso, você acrescenta o imposto, que hoje o ICMS está na alíquota de 28%. Ele era 27%, veio a lei complementar 192 e 194, que alterou isso, né? Então, baixou, deixou de existir, depois baixou, mas depois houve uma análise, né, lá pelo Supremo, né? Na minha opinião, particularmente pelo pouco que eu li e conheço, aparentemente, realmente, a lei complementar, minha opinião, né? Agora é opinião pessoal, não sou jurídico, é inconstitucional porque você não pode, o Estado, o governo federal não pode interferir na arrecadação do Estado, que foi o que aconteceu, essas duas leis complementares. E aí decidiu que volta a ter autonomia. Só que os governadores decidiram não aumentar a alíquota. Então, era 27, baixou para 18 e ficou em 18. Então, hoje, 18% do preço médio dá 90 centavos. Então, você pega 3,32, composição de anidro com gasolina, com mais 90 centavos. 4,20 e pouco. 4,20 e pouco. Aí você tem que colocar... Está isento o PIS e o COFINS? Já está isento o PIS e COFINS. Zero, não paga Zero. nada. Então, nós estamos aqui falando de R$ 4,20 e pouco. Você coloca aí o frete, alguma coisa de frete, não, mais uma coisinha aqui ali, vai dar uns R$ 4,30. Aí você vai botar o ganho da distribuidora. Que está hoje em torno de R$ 5,00, uma média, né? O preço na bomba, R$ 4,90. Não, o ganho da distribuidora. Ela ganha para te entregar. Sim, da distribuidora. Ela tem o ganho dela. Sim. Que vai variar aí de 10 a 50 centavos, dependendo do contrato. Então, vamos pôr aí 30 centavos. De 4,20 vai para 4,50. Essa é uma conta que qualquer um pode fazer, que está nas placas. Então, estou te trazendo dados reais. Gasolina tipo A, 3,45, etanol 2,95, a composição dá 3,30. 90 centavos de imposto, 4,20. Mais o ganho da distribuidora, 4,50. Eu compro hoje a 4,50. Como é que eu vou vender a gasolina a 4,60 ou 4,30, igual você falou? Não tem como. Aí hoje eu cheguei a baixar bastante meu preço, cheguei a 4,78, 4,74, mas 16 centavos, 14 centavos de margem. Ó, se eu vender meu combustível no débito, você sabe, você é empresário, sim. Vamos botar aqui, vou botar uma média, porque grandes... 1,5% de... Vamos botar 1%, porque eu estava na média. 1% de R$5 é 5 centavos. Se eu ganho 15 centavos, o cara tem um terço do meu lucro. Ele é meu sócio majoritário, meu amigo. Se eu baixar para 10 centavos a minha margem, ele ganha metade do meu lucro. Sim. O cara do cartão é inviável. Então, quando você vê preço baixo demais, tem alguma coisa errada. Sim. Eu fechei janeiro e dezembro no vermelho. E aí... chega uma hora que você sufoca. E aí,
Não é que há uma acomodação do mercado, né? O preço estava 5,29 e ele está oscilando nisso. Se você chegasse a 5,29, 4,99, vai depender de cada um dar conta ou não dar conta. Eu segurei por um tempo, aí eu cheguei para minha gerente na semana passada, não sabe, falei, esquece, não dou conta mais. Né? Então, tem gente que está trabalhando mais barato e tem gente que está mais caro. Por isso que tem esse desvio padrão tão grande. Né? E o que o... Mas essa conta qualquer um pode fazer. É só chegar no posto, pedir Já a placa, tá lá, olhar, está lá. Não precisa pedir, ela já vai estar lá. Ela já está é lá, a lei. tabela. Quando eles fizer a conta, eles botar aí mais uns 30, 40 Você centavos. já viu desse essa modelo. tabela no posto? Nunca reparei, presidente. O diretor reparar. não pede CPF na nota, ele não confere a bomba se está com valor realmente Que grande zerada. cidadão nós temos aqui, né? Ele não confere a bomba zerada, né, diretor? Ele é mais tranquilo. Isso é você que está dizendo. O diretor presidente. Gabriel confia muito nos postos de gasolina aqui do DF. Não, eu e agora confio, eu mais confio. ainda, né, diretor? Aqui, confio. entrevistando aqui o nosso presida. Sem dúvida nenhuma. Mas Confio essa demais. conta é bom você fazer essa pergunta. Qualquer cidadão hoje é só chegar num posto de gasolina, olhar a placa do decreto 10.634. Ele soma tudo, bota ali mais uns 30, 50 centavos, ele vai saber por quanto aquele revendedor comprou gasolina. Diretor, você está curioso para saber qual que vai ser a diferença agora de imposto? O que vai representar? Muito. O que vai representar, Paulo? Agora o Essa PIS, é a COFINS? pergunta mais Isso. importante. Então lá, deixou vamos pro lá. final. A partir de 1º de março. Eu já estou querendo saber quanto que eu vou gastar para completar meu tanque. Então vamos lá. A partir de 1º de março. É claro que dia 28 eu vou estar na porta do posto para encher, né? Isso aí. Todo mundo. Dia 28 A medida provisória vale até 28 de fevereiro. E pelo que se tem de notícia do governo federal, não vai reeditar. E pelos números que ele vem apresentando aumentou o salário mínimo, né? A questão do imposto de renda hoje saiu também, né? Que ele vai aumentar, sair de 1.900, o menor valor vai para 2 e tanto, então vai ter uma perda de arrecadação. Então não tem como ele abrir mão. Né? São 53 bilhões de reais que está deixando de arrecadar. Se você pegar só a gasolina sem o diesel, dá em torno de 30 bilhões. Mas o governo está preocupado também, né, Paulo? Mas vamos lá, só de você resolver o problema da sonegação, que nós já entregamos esses documentos para o governo, só isso ele consegue rapidamente repor 20 bi no caixa. Só essa questão de sonegação, de coisas simples de O resolver. sindicato entregou uma A denúncia. federação entregou. Uma denúncia. Não é uma denúncia, um documento sobre estudo sobre devedor. Mas só do segmento de vocês? Só do nosso segmento. Caramba. É porque 53 bilhões que representa essa redução. A primeira do imposto. entrevista do Lula, não sei se vocês viram, ele deu uma primeira entrevista logo depois de eleito, na Globo News, para aquela menina, me desculpa, eu não sou ruim de nome, e ele cita na entrevista dele, eu tirei o trecho, ele citou, nós vamos agir com sonegação. Aí ele fala que encontrou com um empresário que só no setor de combustíveis, anualmente, ele cita 30 bilhões. Não chega a 30, é 20 e poucos bilhões. Mas é isso que tem. E simples de resolver. E é problema de lobby. Então, dá para você passar por cima fácil. É uma questão política. E eles têm fiscalização para fazer isso? Nem precisa de fiscalização. É mesmo? É uma questão técnica que você faz. Então, mas só para finalizar, porque eu realmente vou ter que... o que vai vir de imposto a mais, no caso da gasolina, é de 70 centavos. E no etanol, 33 centavos. O diesel, 26 centavos. 26 a 27, depende do estado. E no caso do diesel, até o final do ano não vai voltar, que seriam 33. Mas o diesel já teve 2 quedas, a gasolina teve uma, parte disso já foi absorvido, mas tem outras maneiras, né? E precisamos ver agora como é que o governo vai agir com relação à política de preço da Petrobras, que é o PPI, que a gente pode fazer um dia aqui uma matéria aqui sobre isso. Então você acha que vai subir uns 70 centavos? E na época que teve a isenção, foi bem recebido pela categoria? E como está sendo agora? Paulo? Perfeito, nós adoramos, cara. Foi a melhor coisa que aconteceu. Parou nós um pouco a perseguição, né? Nós temos dezenas de notas, nós não queremos esse imposto. Sim. Mas não dá para também não entender como é que você... A média dos estados nacional é de 23% de arrecadação de ICMS só em combustível. É 1/4 da arrecadação dos estados. Se você tira isso, você tirou 1/4 do estado. Você não pode fazer isso, cara. Cadê a responsabilidade fiscal? Então isso quer dizer que o sindicato, em outras palavras, não está se movimentando para tentar uma prorrogação? Nós já tentamos de tudo. Nós já pedimos, inclusive, prorrogação. Pedimos pedimos mais. Nós já fizemos esse movimento. Né? Mas você sabe fazer conta matemática, né?
não adianta arrumar mais problema para o orçamento, que isso pode gerar outros problemas para o Estado. Mas se o governo conseguir, por exemplo, com a questão da sonegação, se ele consegue, né, fazer isso, ele pode diminuir um pouco a alíquota. Tira uma CID, por exemplo, que é 10 centavos, e vai fazendo aos poucos, à medida que ele resolve o problema aqui, né? Você precisa resolver o problema orçamentário. Se você botar mais dinheiro aqui, aí você pode cortar aqui. Eu ia te perguntar qual que é a sua expectativa para os próximos meses, então você já respondeu, mais ou menos isso daí. É mais ou menos isso daí. Vocês já apresentaram para o governo Já, a ideia, já falou onde pode economizar, então é bom que o nosso público saiba, Paulo, que vocês estão se movimentando no sentido de alertar o governo, né? Sempre. Que eu acho que ninguém melhor para entender mais essa máquina, como funciona, do que nós empresários que estamos aqui na ponta, não é isso, Paulo? É isso aí, diretor. Quer fazer mais alguma pergunta? Paulo, quero agradecer a sua presença. Conversa muito boa, muito esclarecedora. E vamos junto aí, conta com a Agência Auto sempre que você precisar. Vou contar hoje, eu estou precisando de um carro para o meu filho, vou aproveitar e ver se eu já saco esse carro pode escolher daqui. uma loja associada. Está no lugar certo. Diretor, mas olha só, eu sei que o Paulo está corrido, mas ainda queria tirar algumas dúvidas. Então, vai lá, presidente. E queria saber qual que é o papel da Petrobras agora no atual governo, na sua opinião. Eu acho a empresa extremamente importante. Eu acho que tem que ter abertura do mercado, tem que entrar outras empresas, tem que facilitar. Mas eu, particularmente, não abriria a mão de uma empresa dessa para o nosso país. Um país que é pacifista, que não tem poderio bélico. Como é que você vai sentar numa mesa de negociação? É se você tiver algo para fazer troca. Então, eu não abro mão de uma empresa estratégica dessa para o país. Se o país fosse uma outra situação, tudo bem. Nesse momento, é o que nós temos de moeda de troca, meu amigo. Sim, e você acha... Mas tem que abrir o mercado. Agora, o potencial ali do pré-sal é gigantesco. O Brasil, acho que se fizer um bom trabalho de investimento, nós conseguimos aí, até o final desse próximo mandato aí, chegar a 5 milhões de barris por dia. Tá. E uma outra pergunta rápida, Paulo. Você acha que, com a mudança de governo, falando novamente de governo, vai interferir na economia, no setor de vocês? Como é que está o empresário do setor revendedor de combustível? A expectativa é boa, é ruim ou não dá para dizer nada nesse momento? A única coisa ruim, infelizmente, a gente sabe que é a volta do imposto. Mas nosso setor nunca acreditou que isso ia continuar. A gente sabe que retirar o imposto é muito ruim para os estados e para o governo, né? É uma arrecadação, você não corta imposto assim. O que precisa mesmo, a nossa expectativa, que a gente sonha agora, é trabalhar com a reforma tributária. Porque na reforma tributária todo mundo nessa expectativa. Há uma previsão, né? Como é que o combustível pode ser calçado em 46% de oneração e serviço em 5%? A gente precisa melhorar essa balança. Eu acredito nisso. Não é questão de governo, é questão de país, de Congresso. Todos estão empenhados no mesmo objetivo. Se tivermos a reforma tributária, o nosso setor vai melhorar. E eu acredito que a Petrobras, que tem um papel importante, pode sim melhorar o preço e aí a gente ter uma condição melhor para o país. E a gente sabe que muitos empresários no país estão demissões em massas. A gente vê muita notícia nesse sentido em outros segmentos, Paulo. No segmento de postos de combustível, está acontecendo alguma movimentação? Não. Você acha que essa mudança de governo vai impactar na relação trabalhador? Não, eu acho que isso tudo é uma visão momentânea. Nós já vivemos isso quando o Fernando Henrique saiu do governo, o governo Lula assumiu. No primeiro momento foi uma loucura e depois se acalmou. Quem manda nesse país não é o presidente da República, é o Congresso. Sejam realistas. Não, é verdade. Essa é a nossa esperança. Não é esperança, não, é verdade, rapaz. Não adianta achar que não. Mas está todo mundo calado, Paulo. E para finalizar aqui a nossa entrevista, a gente já falou de carro elétrico, diretor. Me veio uma pergunta aqui agora. Está tão bom esse bate-papo, que é uma pena que o Paulo vai ter que sair. Mas, Paulo, quando é que o Brasil... Eu sou um cara que apoia muito a geração de empregos. Mas quando é que os postos de combustível vão ser igual aos Estados Unidos? Abastecimento, o próprio cliente vai lá abastecer o carro. Essa é uma excelente pergunta. Você sabe quem que não quer isso? O revendedor. Vou te dizer, na maioria, nós fizemos uma reunião uma vez na federação, isso tem 3 anos, só o estado do Paraná foi a favor. E eu levei a posição do sindicato aqui para a reunião. Né? Eu acho que pode ter o híbrido, porque primeiro que não vai baixar muito o preço. Né? Mas se você tira a nossa estimativa... O posto de gasolina hoje ele tem que pagar tudo bem, mas seguro de vida. Não, mas a gente fez essa conta. A gente fez uma conta que gira em torno de 15 a 20 centavos por litro de combustível o custo de um colaborador.
15 centavos? De 15 a 20 centavos por litro. Um colaborador? Um colaborador, cada colaborador. Aqui em Brasília também tem Não. esse seguro que você tem que pagar Tem, para é o funcionário e para a família dele? Tem, a gente está revendo agora. 15 centavos pela folha, seguinte, não? É isso. Né? A sua folha vai representar em torno de 15 a 20 centavos. Então, se você... Por litro. Por Na litro. venda, na venda... Então, você vende 100 mil litros, você ganha 50 mil reais. Cada 50 centavos que você ganha, 15 centavos é para pagar trabalhador. Então, por isso que eu falo que não dá para trabalhar com mais de 15 centavos, igual os caras estão aí. Sim. Não tem como. Essa conta não vai fechar nunca. Você vai pegar a contabilidade dele e trabalhou no vermelho. Mas para finalizar isso. Então, se você pegar o preço hoje, está R$ 5,00 e baixar para R$ 4,75, alguém fica feliz? Só o consumidor. Não fica. Mas não adianta, não é o suficiente. Ele quer gasolina a R$ 2,00. Quer gasolina barata. Né? Quando estava 7, se baixasse para 6,95. Você acha que vai chegar a 7, Paulo? Não, não chega mais não. Mas quando estava 7, baixasse para 6,85 ia melhorar, só no primeiro momento, no dia seguinte ele estava reclamando. Entendeu? Não vai cair, não vai fazer a gasolina virar. Se tirar o frentista, vai sair de 5 para 2. Não vai. Então não vai baixar o preço. E segundo, o mais importante é que muitos revendedores perdem volume. O tempo médio de abastecimento, que hoje é em torno de 1 minuto e 50, 1 minuto e meio, vai para 5, 6 minutos. Porque o cara larga o carro lá, entra na conveniência, aí faz um lanche, aí toma uma coca, aí volta para você, passa o cartão uma, passa duas, erra, conserta. Então ele não vai ter o volume que ele vende. Então ele não quer perder volume. Bom, então esse é o problema. A previsão é que os próprios revendedores não querem a maioria, o custo automatizado para o cliente abastecer. É o famoso self-service. Paulo, muito obrigado a você. Eu agradeço. Vou deixar aí essas considerações finais por sua conta. Pode ficar à vontade aí. Tá, eu queria agradecer a vocês, seus ouvintes, você aqui que me convidou. Estou sempre aberto, tá certo? Eu tenho esse canal aberto de sempre estar à disposição para falar, debater, discutir. Né? Muito, muito obrigado. E muito obrigado por ser meu amigo, meu velho. Você é um cara que eu admiro bastante. Que é isso, eu Paulo? te acompanho. Você me deixa sem graça aqui com a nossa audiência. Eu te acompanho, entendeu? Estou sendo sincero, eu vejo suas posições, sua fala, você escreve também de vez em quando nos grupos, né? Eu me posiciono um pouco menos, que as pessoas às vezes não entendem, né? Eu tenho minha posição, mas eu represento a minha categoria e quando eu estou lá como presidente do sindicato. A gente pode um dia fazer um debate político aqui, eu topo, se você quiser, a gente faz numa boa. Vai ser um privilégio, vai ser bem legal, eu acho que eu vou trazer. Desculpa eu entrar um pouco nessa esfera sem política, problemas, tá, Paulo? Nenhum. Mas eu sempre faço questão disso, até porque é um momento, é um tema muito atual, né? E as pessoas acabaram ficando especialistas nesse negócio, tirando tanto de fake news, que a gente está sobrecarregado de fake news, né? Eu não sou especialista em política, mas gosto de política, gosto de debater política e estou aberto. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço e só para complementar a sua fala, a questão do grupo que a gente participa, eu também tenho muito orgulho em representar a nossa categoria, tá, Paulo? Para quem não sabe aqui, eu sou o presidente da Agência Auto, sou o neto da Agência Auto, né? É isso. As pessoas já rotularam e assim, é muito prazeroso você sair literalmente do seu negócio e ir representar uma categoria, uma classe que quando eu assumi a presidência da Agência Auto não estava diferente aí do que você falou. Eu também não vou falar de gestões passadas, né, mas a gente estava meio que abandonado e nós conseguimos nos posicionar hoje e é isso que eu acho que a gente deve fazer como presidente de entidade. Muito obrigado, obrigado a todos e boa tarde a todos. Pessoal, obrigado a todos mais uma vez e não deixem de se inscrever aí no nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações. E até quarta ou quinta-feira que vem com um novo podcast e a gente já tem um convidado surpresa que a produção vai colocar aí no nosso canal em poucas horas. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais, gente.